Quantos acharam que ontem à noite foi bom? Isso eu sabia que vocês iam fazer. Agora deixa eu te perguntar, por que foi bom? Não, se você me falar que foi bom porque você chorou, porque você sentiu arrepio, a gente já vai começar tendo algum problema. Eu quero que você me fale por que foi bom. Qual é a tua... Vamos começar melhor. Deixa eu me apresentar. Quem não estava aqui ontem? Tem algumas pessoas, então... Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Miranda, eu sou de Taubaté, Ministério Sonho de Deus. Nós caminhamos em aliança com o Ministério Mevan e também com outros queridos irmãos do Corpo de Cristo, o apóstolo Gustavo Lara, da Argentina. E nós temos trabalhado nas nações, estabelecendo principalmente um fundamento para pastores e líderes. E para mim tem sido um privilégio vir a essa casa, principalmente numa conferência profética como essa, onde a gente olha para vocês e percebe tanta fome, tanta sede, um ambiente preparado. É muito mais simples ministrar em lugares assim. Mas eu gostaria de começar falando sobre que ontem eu queria falar sobre isso, Deus não me permitiu, e hoje eu acho que eu tenho a liberação do Senhor, para a gente falar sobre discernindo os dias. Eu quero, dentro de uma conferência profética, onde muitas vezes a gente confunde ministério profético simplesmente com predição de futuro, a gente precisa aprender a discernir os dias que nós estamos vivendo. Se você tem um ministério profético, se você tem uma percepção profética que só aponta o futuro e não te traz discernimento para os dias presentes, você está em grandes problemas, porque na verdade são os dias presentes que vão te conduzir a um futuro no Senhor. E a falta de discernimento nos dias presentes pode pôr em risco toda a tua trajetória, toda a tua jornada com Cristo. E por isso eu comecei te perguntando quantos de vocês acharam que ontem foi bom. Por quê? Porque a base de todas as nossas percepções pode estar errada, e aquilo que você acha que é bom não ser bom. Por quê? Porque nós temos duas raízes de onde nasce todas as coisas. Deus, quando olha para a face da terra, Ele só vê duas pessoas caminhando. Ou Ele vê Adão, ou Ele vê Cristo. Se você está em Cristo, você é achado por Deus. Se você não está em Cristo, você simplesmente faz parte de uma natureza adâmica que não participa do que Deus está fazendo hoje sobre a face da terra. E toda a natureza adâmica, ela nasce na árvore do conhecimento. E toda a vida de Cristo flui a partir de uma árvore que é a árvore da vida, mas são dois opostos. A árvore da vida estava disponível no jardim, mas o homem escolheu comer exatamente da árvore que o Senhor falou, não coma. A árvore da vida, ela simboliza Cristo. Foi Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, existe um alimento que te faz manifestar uma natureza, e existe um tipo de alimento que traz a você soberba intelectual, mas que te conduz a um caminho de morte. E nós estamos hoje vivendo dias onde há uma geração que se alimenta de conhecimento, porque nós somos a era do conhecimento. Nunca se teve tanto conhecimento disponível na internet. Você pode estudar a Bíblia dando Google. Isso não quer dizer que você tenha a vida contida nas Escrituras dentro de você. Você pode saber textos de cabeça, mas você pode não saber discernir o que é bom ou se é ruim. Ontem, eu estava bem atento ao que estava acontecendo aqui, apesar de cansado. Eu vi muitos jovens tremendo, muitos jovens caindo do chão. A minha pergunta para você é, como você se levantou desse lugar onde você estava caído ontem? Porque se as suas percepções, se o teu namoro, se as tuas relações, se a sua percepção da vida não mudou, então nada do que aconteceu para você foi bom. Quantos aqui já ouviram alguém falar assim, ou você já pensou assim? Eu vou confessar que eu já pensei assim, tá bom? Você olha para o povo de Israel dando volta no deserto por 40 anos para sair de um lugar e chegar em outro, você fala, meu, que povo cabeça dura. Como que pode 40 anos para sair de um lugar que demoraria no máximo 40 dias para chegar no outro? Eles ficaram dando volta, e não chegavam na terra prometida. Você já achou eles cabeça dura por passarem 40 anos e não chegarem no lugar? Sim ou não? E se eu te falar que muitos de nós estamos dando volta ao redor de Cristo por décadas e nós não conseguimos entrar? Havia um fogo nesse lugar, e pode ser que ontem você estivesse brincando de quadrilha, de festa junina aqui. Você pula a fogueira, você dá volta na fogueira,
mas você não deixa o fogo te consumir. Não tem diferença de uma geração assim com a geração que caminhou no deserto. Você dá a volta ao redor, mas você não entra. Você dá a volta ao redor do fogo, mas o fogo não te queima. Você sente arrepio, você chora, você cai no chão, você treme, mas não consome a tua natureza adâmica. As suas percepções da vida continuam erradas. E você sai do culto e fala: cara, foi incrível, uma chapação. Por quê? Jesus estava lá, amém. Mas você não estava nele. Jesus estava lá e eu sentia a presença. Sentir a presença não quer dizer que você foi transformado por ela. Olha, eu estava lá, eu caí, eu chorei. Como você se levantou? Sabe, eu quero voltar ao que eu estava falando ontem, porque se você não tem uma experiência com a cruz, você não tem uma experiência com a vida. Você só pode viver uma vida com Cristo se você passou pela morte de Cristo, porque com Ele morremos e com Ele viveremos. A morte de Cristo não foi substitutiva, Ele não morreu para você não morrer, Ele te morreu para que você pudesse ser incluído na morte dEle. Você precisa passar por esse lugar. Você precisa parar de correr ao redor do fogo e deixar que o fogo te consuma, para que de fato o teu discernimento do bom e mal possa ser de acordo com a vida e não de acordo com o teu conhecimento, porque para o homem, bom é aquilo que produz algum benefício para mim, e isso é a base de toda a analogia de Adão, porque toda a percepção de Adão do mundo está ligada a ele mesmo, o egocentrismo. Então eu dou nome a algo que é bom porque produz algum benefício pessoal, e para Deus bom é o que cumpre propósito, não o que produz benefício pessoal. Quando Deus encerra a criação de cada dia, Ele terminava e falava assim: viu Deus que era bom. Chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. Ele falou: não me chama de bom. Gente, se Jesus falou para não ser chamado de bom, o problema estava com Jesus ou com a definição de bondade? Qual que é a tua definição do que é bom? Falaram assim: Jesus, bom mestre. Ele falou: não me chama de bom. Por quê? Porque ele não tinha ido para a cruz. Enquanto não tinha cumprido aquele propósito pela qual ele nasceu, ele não podia, porque bom não tem a ver com algo que produz benefício pessoal, mas que algo que cumpre o que Deus construiu para ser cumprido. Daí eu te pergunto: o culto de ontem foi bom? Você consegue entender que muda? Cumpriu em você algo que Deus queria fazer em você? Ou só te fez cair, chorar e se levantar da mesma forma? Irmãos, quantos cultos eu já vi de jovens namorados caindo na frente, chorando e se levantando e indo para o motel? Não aconteceu nada. Choro, arrepio, tremedeira não quer dizer espiritualidade. E eu estou te falando que ontem foi incrível. Foi incrível porque o Jason carrega uma vida, porque ele provou da morte, e ele carrega uma vida na simplicidade dele. E se você pôde entrar com ele nesse lugar de vida, para você foi bom. Se você ficou cirandando esse ambiente, sentindo arrepio, não produziu nada na tua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero colocar isso como base para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar sobre esses dias, discernimento de dias. Porque se nós temos uma igreja imatura, essa igreja não consegue entender o que está acontecendo hoje na nossa nação. Nós estamos hoje com um país polarizado, nós estamos hoje num mundo polarizado, dividido, e nós, de uma forma equivocada, temos entendido que ser cristão é ser conservador de direita. E de repente, quem não é conservador de direita não faz parte do reino de Deus. Irmãos, a gente está entrando num lugar extremamente perigoso, porque uma igreja que não sabe diferenciar o que é bom e do que é mal, como consegue saber o que é de Deus e o que não é de Deus? E de repente a gente coloca políticos e política numa região que não tem a ver com aquilo que é a nossa responsabilidade de cristãos. É sim a nossa responsabilidade de cidadania. Como cidadãos, eu tenho que saber escolher, tenho que ter consciência de quem eu voto, mas como cristão, a minha postura não pode ser igual à postura do mundo. Eu não posso atacar pessoas livremente na internet porque pensam diferente de mim, porque o meu posicionamento como cristão não me permite esse tipo de conduta. Agora, como eu perdi a consciência do que é bom e ruim, porque toda a minha avaliação do evangelho e da vida está na árvore do conhecimento, nós vemos hoje que o que o mundo pensa a respeito do evangelho é totalmente diferente do que é o evangelho. Quantos de vocês perceberam que o ódio pela igreja aumentou? Quantos de vocês perceberam que as pessoas hoje rejeitam o evangelho e a igreja?
Por quê? Porque nós temos comunicado de forma equivocada a nossa responsabilidade de manifestar o amor de Deus. A gente não consegue ter clareza do que Deus está fazendo nesses dias, e de que o movimento de Deus vai muito além do resultado de uma eleição. Veja, ao longo da história, quantos homens e mulheres de Deus erraram, porque começaram a avaliar os seus dias a partir das suas percepções pessoais, e quando começaram a passar problemas, falaram: Jesus está voltando. Essa escatologia equivocada prejudicou muito a igreja. Eu me lembro que 25 anos atrás, quando eu me converti, um pastor chegou para mim e falou assim: Cristiano, pare a faculdade de engenharia, porque Jesus está voltando, e é desperdício você continuar na faculdade de engenharia, porque você tem um chamado de Deus na sua vida. Fazem 25 anos que ele me falou isso, e Jesus não voltou. Só que se você olhar a história 100 anos atrás, se você olhar a história 200 anos atrás, se você olhar a história da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o que acontecia na igreja nessa época, as mesmas coisas. Homens e mulheres começavam a interpretar o reino de Deus a partir de circunstâncias que estavam vivendo, e começavam a falar: Jesus está voltando. Sabe, essa mensagem de Maranata sempre foi, ao longo dos séculos, uma mensagem escapista, uma mensagem, na verdade, de fuga de uma igreja que não sabia discernir os seus dias presentes e achava muito mais confortável falar: sabe de uma coisa? Vai ficar tudo para o anticristo, deixa eu zarpar daqui, o último que sair apaga a luz. Veja o que está acontecendo hoje, se não é diferente. Começam-se a repetir as mensagens: Jesus está voltando. Tem o índice de brasileiros se mudando para fora, para outras nações. Por quê? São pessoas que não são conduzidas pelo Espírito, são conduzidas pela circunstância. Você não toma a decisão baseada no envio. Sabe, a igreja, ela nasce de um envio, e até hoje toda a nossa movimentação tem que ser através de envio. Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Houveram duas pessoas que saíram do céu e chegaram na terra. Uma delas foi enviada, a outra foi precipitada. Jesus, como filho, foi enviado por um pai. Satanás foi precipitado dos céus à terra. Hoje acontece a mesma coisa. Existem pessoas que se movem debaixo de um envio, e tem outras pessoas que se movem através de uma precipitação pessoal. Toda vez que você se precipita para tomar uma decisão, você está na mesma raiz maligna de alguém que um dia foi lançado do céu. Porque você não sabe esperar a voz de Deus te conduzindo, te norteando, te levando, para que você tenha clareza do que Ele quer no dia que você está vivendo. Posso ouvir um glória a Deus? E começamos a interpretar dias difíceis como sinais da sua vinda. Atos 13, 27 diz assim: porque os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, não conheceram a Jesus, nem as vozes dos profetas que são lidas todos os sábados, condenando, cumprindo as profecias. O que esse texto fala? Quando a igreja nasce em Atos, ela não conseguia discernir os dias que elas estavam vivendo, Felipe. A igreja que lia todos os sábados os trechos de Isaías nas sinagogas, o profeta messiânico que apontava que aquele que viria seria um homem de dores, aquela igreja estava tão oprimida pelo governo que vivia na sua época. Eles também estavam debaixo de um governo de esquerda, eles também estavam de forte opressão, eles também tinham uma forte carga tributária que oprimia o povo. E o que o povo começou a esperar? Um libertador político, um libertador econômico. E quando Jesus chega como filho de Maria, como o filho do carpinteiro, como o homem que caminhava com os pescadores, eles não conseguem identificar na figura desse homem o Messias. E a Bíblia diz que os profetas, bem como os cidadãos, bem como os judeus, bem como aqueles que estudavam as profecias, por não discernirem os dias que viveram, condenaram aquele que veio para os libertar. Deixa eu te perguntar uma coisa: você consegue entender aonde Deus está se movendo nesses dias? Você consegue perceber o que Deus está fazendo nesses dias? Ou você também está vivendo um luto político, porque parece que Deus perdeu o controle, que a igreja perdeu
o controle da história, e que a gente está no momento de densas trevas e que a gente não sabe para onde a gente está indo, o que está acontecendo. Eu tenho percebido muitas pessoas assim, mas a Bíblia fala que os homens de Deus nos dias de Jesus não souberam interpretar profeticamente os dias, e a gente tem que entender que o espírito profético, ele primeiramente tem que nos trazer clareza dos dias que nós estamos vivendo, discernimento dos dias de hoje, antes de pensar em discernir o futuro. Eu vou te falar uma coisa, daí é a minha opinião pessoal. Eu conheço alguns, não só dos que já morreram, mas dos que estão vivos, grandes teólogos do tempo de hoje. Estava falando hoje no carro com eles de alguns deles que eu respeito muito. O apóstolo Juan Balistreri, por exemplo, de Córdoba, da Argentina. O apóstolo Gustavo Lara, que também é da Argentina. O apóstolo Lucas Marques, do Chile. E eu poderia citar aqui no Brasil o próprio Luiz Hermínio, o bispo JB de Brasília, que é um estudioso, um homem inteligentíssimo. Cada um desses homens que eu falei para vocês tem uma visão escatológica diferente. Se você olhar as mensagens do bispo JB, ele é um preterista parcial. Ele acha que grande parte das coisas já se cumpriram e que existe uma única vinda de Jesus. Se você olhar Juan Balistreri, ele fala de um preterismo total, que inclusive não tem uma volta física de Jesus, porque o Cristo já habita em nós em espírito. Nós vemos os dispensacionalistas, que são as pessoas que acreditam, por exemplo, no milênio, no arrebatamento, nas coisas mais clássicas, que são mais recentes na teologia moderna, mas que fazem parte da escatologia de alguns homens de Deus. Quando as pessoas me perguntam: Cris, qual que é a tua escatologia? Eu falo assim: se esses caras, cada um deles, esses homens que eu admiro, têm opiniões diferentes, quem sou eu na fila do pão para falar o que eu penso? Um dia perguntaram para Billy Graham: qual que é a tua linha escatológica? Ele falou assim: eu compartilhar da minha linha escatológica não contribui com a edificação do corpo de Cristo. Agora, o que eu tenho visto? Uma geração que fala de escatologia a partir de uma soberba pessoal, a partir da árvore do conhecimento. Exalam conhecimento, mas não possuem vida. Então eles ficam discutindo o futuro, mas estão completamente perdidos no presente. O que eu queria deixar como base para vocês? Nós não temos como igreja como afirmar o cenário dos últimos dias, mas nós precisamos romper com uma visão de escapismo. Para de achar que Jesus está voltando amanhã. Eu gosto de uma frase do apóstolo Djalma Toledo, que ele fala assim: Cris, quando me perguntam de escatologia, eu falo o seguinte: eu tenho plano para os próximos 100 anos como igreja sobre a face da terra, mas eu estou pronto para que, se Jesus voltar hoje, eu possa estar com Ele. Então, para com o pensamento escapista. Quais são os seus planos para daqui 10 anos? Quais são os seus planos para daqui 20 anos? Quais são os seus planos para daqui 30 anos? Seja uma pessoa de planos, seja uma pessoa que é alimentada por sonhos, tenha uma visão de futuro, mas esteja preparada sempre. Agora, alimentar uma mensagem escapista é nociva para a igreja, porque nos arranca da responsabilidade que nós temos nos dias que estamos vivendo. Eu não gosto quando se resume todas as coisas na frase Jesus está voltando, como se isso fosse a solução para todas as coisas. Sabe, a gente aprendeu a colocar como que a plenitude dos dias, os melhores dias estão sempre para frente, para justificar uma vida de derrota no presente. A igreja perdeu essa eleição, mas lá na frente virá um dia, e a gente sempre posterga para frente. O dia que Jesus voltar, olha, eu vivo uma vida que é só misericórdia, só graça. Eu sou uma pessoa triste, mas vai vir um dia que Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. E cara, a gente vai vivendo uma vida tão angustiante, tão deprimida, achando que a gente pode justificar que no futuro nós vamos viver a plenitude dos dias. Eu não sei qual é a tua visão teológica, mas grande parte da igreja aprendeu a conviver com uma mensagem futurista, de que a plenitude dos dias é um evento futuro. Eu quero ler para vocês uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Não fiquem com a minha opinião, veja com a carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero que você possa discernir o que eu estou te falando. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Mas vindo a plenitude dos tempos. Irmãos, essa palavra está no presente, passado ou futuro?
Eu vou ler mais um pedaço, vai ficar mais fácil para você fazer a interpretação de texto. Tá, galera do Enem? Vamos lá. Deus enviou o seu Filho. Ele enviou é passado, é presente ou é futuro? Passado. O Filho foi enviado, está sendo enviado ou vai ser enviado? Foi enviado. Então beleza, então nós estamos aqui falando de um fato que já aconteceu. Amém? 100% concorda? Tem gente que não concorda, mas você vai ver que está falando de um fato que já aconteceu. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então está falando do momento do nascimento de Jesus de Maria. Não está falando de uma vinda futura, amém? Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe o que esse texto está falando? Que o momento mais alto da história, o momento da plenitude dos tempos, segundo a Bíblia, já aconteceu, e foi transformar você de servo em filho. Esse momento já aconteceu, não é um evento futuro. Por que que nós não desfrutamos dessa plenitude? Porque o grande problema da igreja hoje se chama orfandade. Se você consegue entender o que é ser filho, você desfruta de Deus como um pai. Se você não consegue entender o que é ser filho, você sempre vai viver de expectativa futura, de um consolo futuro. A Bíblia fala, Paulo fala que a plenitude dos tempos já aconteceu, o ápice da história já aconteceu. O nascimento virginal de Jesus, a sua existência, a sua passagem sobre a terra, a sua passagem pela cruz e a sua ressurreição, distribuindo o seu espírito sobre toda a carne. Sabe o que foi profetizado? Que o conhecimento da glória do Senhor se espalharia sobre toda a terra. Isso foi possível a partir da cruz. E olha só, e porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais servos, mas filhos. Se são filhos, são também herdeiros de Deus por Cristo. Mas porque vocês não conhecem a Deus, servi aos que por natureza são deuses, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Toda pessoa que não tem uma identidade de filho, ela vai procurando validação, ela vai procurando ser aceita. Sejam ministros do evangelho, sejam políticos, jogadores de futebol, a motivação de uma pessoa que tem um espírito de orfandade é a aceitação. É a aceitação. E essas pessoas têm dificuldade de entender e desfrutar dos dias presentes, porque elas sempre colocam as suas expectativas no futuro. Atos 17, versículos 5, 6 diz assim: os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Sabe essa história que a gente tem ouvido hoje? As pessoas estão repelindo a igreja. O mundo não recebe a igreja. Gente, a igreja nasceu assim. Aonde os crentes chegavam e falavam assim: eles estão bagunçando aqui, eles estão atrapalhando as nossas estruturas. Isso sempre aconteceu desde o nascimento da igreja. Quando eu vejo os jovens falando hoje: nós estamos no fim dos dias porque a igreja está sendo perseguida. A igreja nasceu sendo perseguida. Não tem nada novo acontecendo. Jesus nasceu no momento aonde o governo oprimia. Jesus nasceu no momento aonde as pessoas tinham uma expectativa política. Deixa eu te falar uma coisa: você vê Jesus confrontando políticos ou você vê Jesus confrontando a igreja da sua época, os religiosos da sua época? Com quem que ele gastou tempo confrontando? Quem ele falava firme? Era com os fariseus ou era com os magistrados, com os senadores, com os doutores? Com quem que ele combatia de frente? Responde para mim, faz uma questão. Quando chegaram para ele e falaram assim: Senhor, olha a carga tributária,
subiu o preço da gasolina, estão querendo agora boicotar, privar a gente na censura do Twitter, do Instagram, e daí falou assim, olha o custo, olha o preço que está a carga de peixe, você acha que a gente vai pagar imposto para isso ou não? Jesus falou, vamos para a rua, vamos fazer manifestação, galera, vamos ver se a gente derruba Herodes. Foi isso que ele fez? Ele pegou uma moeda, olhou para a moeda e falou assim, o que tem nessa moeda? Quem que é a foto que está aqui nessa moeda? Foto de Lula? Se fosse a foto de Lula, sabe o que ele ia falar? Dá ao Lula o que é do Lula, e a Deus o que é de Deus. O que você está preocupado com isso? O seu problema não é o Lula, o seu problema não é Herodes, o seu problema não é o governo desse mundo, o seu problema é não discernir a voz de Deus e o que Ele tem para esse tempo. Preste atenção, quando o povo era escravo do Egito, Deus tinha um plano muito mais amplo do que aquele povo conseguia entender. E Ele tinha um plano de tirar aquelas pessoas, eu falei sobre isso ontem, do Egito e levar a Canaã, que é uma sombra e figura de arrancar uma pessoa de Adão e levar a Cristo. E Deus estava construindo um cenário profético de sombras e figuras que se cumpririam em Cristo, mas Ele tinha que tirar o povo do Egito e levar o povo a Canaã. Daí de repente começam as pragas no Egito. Agora, se você está sentadinho na cadeira do Egito, olhando por uma ótica horizontal, o que você acha? Cara, é o fim do mundo. Está caindo gafanhoto, está entrando de rã as coisas no palácio, o mar está virando sangue, o que está acontecendo? Os crentes da época falam assim, Jesus está voltando, está tudo dando ruim, e Deus só tinha um objetivo, era tratar com o Egito ou tratar com o seu povo? Tinha a ver com uma movimentação do Egito ou um movimento do seu povo? Deus só queria pegar aquele povo e tirar de um lugar para outro. Só que Deus é um Deus cineasta. Ele faz as coisas de uma forma poderosa. Deus é um Deus criativo. O Deus que cria a girafa e o cachorro pincher é um Deus criativo. Você teria uma capacidade de criar coisas tão esquisitas, um cachorrinho daquele tamanho e uma girafa com aquele pescoção? Deus poderia ter tirado aquele povo do Egito de qualquer maneira, mas Ele escolheu fazer essa forma. O movimento de Deus era com o seu povo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que está acontecendo hoje sobre a face da terra? Não tem a ver com ideologia de esquerda ou de direita. Deus precisa tirar a igreja de um lugar onde a igreja está presa e levar a igreja para um lugar que Ele quer que a igreja esteja, que é em Cristo. E se para isso for necessário mudar governo, passar perseguição, isso não tem nada fora do controle de Deus. Nós precisamos sair do lugar da cena do show gospel e entrar definitivamente na vida daquele que nós precisamos estar. E isso tem que mudar a nossa percepção de vida, isso tem que mudar os nossos valores, isso tem que mudar o nosso olhar para quem está sentado do nosso lado, isso tem que gerar em nós amor pelo cara de esquerda ou pelo cara de direita, porque o Evangelho tem como natureza amor. Quando eu vejo nas redes sociais alguns crentes, eu olho e falo, esses caras estão endemoniados. Como que você deseja matar quem Deus quer salvar? E a gente está aplaudindo o que Deus está chorando. Uma igreja com medo, uma igreja que não entendeu o que Deus está movimentando nesses dias. Não tem a ver com o mundo, tem a ver conosco. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus está mexendo com você. Ele precisa te tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Agora eu quero ver você chorar, tremer e rir como você estava chorando, tremendo ontem à noite. É fácil você vir num culto e ficar dando arrepio, pulando e saltando, quando você nem entende o que o cara está falando. Só a emoção da música mexendo dentro de você. Agora, quando o Espírito do Senhor nos confronta, como você reage? Senhor, pode arrancar. Senhor, pode me levar para a cruz. O reino de Deus é superior aos reinos desse mundo. E se nós não entendemos isso, nós vamos dividir o reino de Deus em direita e em esquerda. Existe uma multidão de pessoas nessa nação que não são de direita, conservadores,
mas são amadas pelo Senhor, e precisam ser amadas pela igreja, mas se tornaram adversários da igreja. Repita comigo: as pessoas de esquerda não são meus adversários. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48. Ouviste o que foi dito, olho por olho. Isso aqui é a mensagem do novo pacto ou da antiga aliança? Quanta gente vivendo na antiga aliança. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Meu irmão, se Jesus hoje em carne viesse aqui e falasse isso, vamos lá, gente, vamos ser resistência, resistir ao mal. E Jesus está falando o quê? Não resistais ao mal. Olha, se você não está aceitando, eu quero te dizer uma coisa: eu só estou falando o que Jesus falou. Não resistais ao mal. Se quiserem bater na tua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Gente, como esse texto aqui seria legal de viver, né? Ama só quem você curte e odeia o teu inimigo. Mas Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo. Amai, olha para quem está do teu lado assim: amai os vossos inimigos. Uau, como eu gostaria, sabe quando nós vamos ver avivamento na igreja? Quando alguém subir num púlpito e falar assim: amai os vossos inimigos, e você começar a orar em línguas, cair no chão, chorar, rodopiar, com uma palavra como essa: amai os vossos inimigos. Daí você vai falar assim: minha natureza foi transformada. Quando Jesus estava na cruz, sendo dilacerado, humilhado por aqueles que ele veio salvar, e falou assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa natureza tem que viver em nós. Você sabe, esses dias eu estava vendo um teólogo explicando daquela esponja de vinagre que deram para Jesus beber. Você sabe o que significa aquilo ali? Os soldados romanos não tinham banheiros como a gente tem hoje. Os soldados romanos não tinham banheiro químico. Os soldados romanos, eles tinham alguns buracos que eram feitos no chão, um do lado do outro, e eles trocavam a ideia fazendo as suas necessidades. Você imaginou a cena, André? O André tem cara de soldado romano. Você sentado, não, estou falando porque você é grandão, fortão, não estou te zoando não. Imagina nós dois. Ó, imagina a cena, ó, você de um lado e eu do outro, assim, ó. E aí, André? Beleza? Daí, não, eu estou te falando sério, era assim que acontecia. Os soldados paravam um do lado do outro e começavam a trocar ideia. Daí o cara acabou, pegava uma esponja aquelas esponjas de, essa aí. Daí ele pegava, fazia a limpeza dele. Daí eu falava assim: André, você já terminou? Já. Daí ele molhava a esponja no vinagre e falou assim: agora usa você. Daí eu ia limpar. Essa esponja que os soldados usavam para limpar as fezes coletiva, que era embebida no vinagre para desinfectar, para o outro usar, foram essa esponja que deram para o Filho de Deus beber na cruz, quando ele falou que estava com sede. Você sabe o que é humilhação? Ai, Senhor, cadê o Senhor? Eu estou sendo tão humilhado. Você não sabe o que é humilhação, meu irmão. Você sabe o que é humilhação? Você sabe o que é perseguição? A igreja do Brasil não sabe o que é perseguição. Daí o cara pega, está com sede, o Filho de Deus, o Deus vivo, que podia acabar com aquela história numa palavra, os caras detonando com ele, ele fala: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E como nós reagimos às perseguições nesse dia? A gente aplaude um deputado cristão que sai xingando todo mundo de esquerda, porque a gente acha que ele nos representa, porque a igreja perdeu completamente a consciência
do que representa ou não o Senhor. A gente perdeu a dimensão do certo e errado. A gente perdeu a dimensão do que é bom e do que é ruim. A gente perdeu a dimensão do amor ao próximo. Aonde está o Evangelho de Cristo na prática, na minha vida e na tua, meu irmão? Desperta em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te convencer se o que eu estou te falando vem do Espírito ou não. Para onde nós estamos indo como igreja? Que evangelho nós temos ministrado? Qual é o Cristo que nós temos manifestado? Será que as pessoas desejam hoje conhecer a igreja de Cristo representada pela igreja que tem sido demonstrada na nação através das suas atitudes? A nossa posição como igreja não mudou. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, buscar discernir e descrever ao invés de definir. A Bíblia não é um livro de definições, a Bíblia é um livro de descrição. É diferente definir do que descrever. A Bíblia não é um livro científico, porque todo projeto científico ele precisa de definição. A Bíblia é um livro descritivo. Se você pegar a Trindade, me explica numa definição o que é a Trindade. Você não tem uma definição bíblica de Trindade, é um mistério. Mas a Bíblia descreve a Trindade: um Pai, um Filho e um Espírito se movendo como um. Daí Deus faz várias linguagens para a gente entender. O homem é trino, corpo, alma e espírito. E Deus vai compondo vários testemunhos de movimentação para que a gente entenda e descreve a Trindade, mas Ele não define a Trindade. E nós estamos vivendo hoje um evangelho de definições, aonde se eu penso diferente de você, eu já sou motivo para ser ridicularizado por você, porque a minha teologia é diferente da tua. Porque nós estamos num evangelho de definições e não de descrição. Sabe qual a diferença de definição e descrição? Descrição é feita para organismos vivos, definição é feita para organismos que morreram. Se você pegar um vidro num laboratório que tiver uma cobra que está morta, embebida em álcool, ela vai estar definido o que ela é. Se você pegar esse mesmo animal andando, você não consegue definir ele, porque ele tem vida. A igreja não é um elemento a ser definido, ela é descrita porque ela é um corpo em movimento. Ela possui vida. Você não consegue encaixotar a igreja dentro do teu pensamento pessoal. Mas por isso nós precisamos ser proféticos, porque nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus e o que o Senhor está fazendo para esses dias. A definição é como uma autópsia. Eu preciso matar para que eu possa definir. Não tente rotular, não tente definir o que Deus quer te descrever. Não tente se tornar detentor do certo ou do errado, baseado nos seus pontos de vista pessoais. Eu quero te convidar a ampliar a sua visão para esses dias, a respeito do que é a igreja, a respeito de quem é o Senhor como Pai e de o que Ele deseja para cada um de nós como filhos. Quantos estão dispostos a isso? Quando nós olhamos para a cruz, dentro da percepção das trevas, acontecia uma grande vitória. Dentro da ótica de Deus, foi a maior vitória de toda a história da humanidade. Quando as nossas visões estão invertidas, grandes derrotas aos nossos olhos escondem grandes vitórias que Deus está nos presenteando. Se eu pegar os últimos anos da minha vida, foram os anos que naturalmente eu enfrentei os meus maiores desafios. E quando eu comecei a passar por eles, eu não entendia, porque eu ainda tinha uma percepção superficial a respeito das coisas do Espírito. Agora, quando eu olho para trás, aqueles que eu chamo dos dias mais difíceis, foi o maior presente de Deus na minha vida, porque foram os dias que me libertaram de uma visão natural e me levaram a conseguir entender as realidades do Espírito. Que as coisas visíveis são temporais e que as invisíveis são eternas, e que o que Deus está construindo em nós é algo invisível, mas eterno, e nós ainda como igreja estamos em busca de coisas visíveis e temporais. O que você tem buscado da parte do Senhor? Aquilo que você tem buscado diz muito a respeito da maneira como você crê. O que você ora? O que você pede? Quais são os seus desejos? As nossas orações, elas apontam muito de quem nós somos.
quero te convidar a ler um texto que está em Mateus capítulo 26, versículos dos 50 ao 56. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Quem é que estava chegando? Judas. Então, aproximando-se a eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias eu estava junto de vocês ensinando no templo e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Quando os discípulos perceberam que a expectativa natural que eles tinham do evangelho não ia acontecer, eles fugiram. Sabe o que vai acontecer nesses dias com a igreja brasileira? Algumas pessoas vão abandonar o barco. Algumas pessoas vão fugir, porque elas estavam no evangelho de euforia. Elas estavam no evangelho de benefício pessoal. Não se iluda com estádios lotados. O que nós precisamos ver é, na hora que as coisas afunilam, qual é o tipo de mensagem que nos sustenta. É a mensagem do triunfalismo, ou a compreensão que vale a pena sofrer por amor do Senhor? Sabe, irmãos, eu creio que Deus pode mudar essa história da noite para o dia na nossa nação. Eu creio que existam protestos que são legítimos quando coisas erradas acontecem na nação. Eu não estou falando contra isso. O que eu não creio é que a igreja possa tomar uma roupa de oposição. Esse não é o papel da igreja. Como cidadãos, você se manifestar é uma coisa. Agora, quando a igreja ocupa um papel que ela se coloca de um lado político, rechaçando o outro lado, ela está entrando num lugar que não é dela. E o que mais me preocupa nesse momento não é se vai ter uma reviravolta nessa eleição, é se a igreja está entendendo o que está acontecendo. Essa é a preocupação. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo? Eu não sei se eu mencionei isso ontem, mas nos dias que começaram, eu acho que eu falei ontem, quando começaram a cair as contas do Twitter, eu entrei e o Senhor me falou algo. Esse é o dia de sair de um evangelho de grandes figuras do meio gospel e levantar os pequenos, levantar pessoas sem expressão, um evangelho sem face, um evangelho que não tem uma cara. Porque nós todos precisamos entender que precisamos remar para a mesma direção. Nós somos um corpo. Nós não podemos mais nos mover na dependência da mensagem, da figura de uma pessoa. Nós precisamos entender que existem manifestações que são mais fortes. As nossas atitudes são mais fortes do que algumas mensagens. Eu estava conversando com o Jason hoje de manhã a respeito do Japão. Eu nunca imaginei na minha vida que o Senhor me daria uma nação como o Japão. Eu já tenho voltado lá, agora em janeiro eu volto lá pela 4ª vez. E há 40 dias eu estava lá de novo. E às vezes eu me perguntava e questionava: Senhor, o que o Senhor está querendo me nessa nação? O Japão tem 1% da população do japonesa é cristão. Nenhum dos livros que você conhece de teologia no mundo estão descritos em japonês. Sabe por quê? Porque o evangelho não interessa numa cultura onde 1% só é cristã. Você não vende livros. Isso me diz muito a respeito do que está acontecendo no evangelho no mundo. Por que tem tantos pastores nos Estados Unidos e tão poucos pastores no Japão? A gente precisa entender que a visão de Deus é muito maior que a nossa. E quando eu chego no Japão e olho a realidade do que está acontecendo, um país de primeiro mundo, riquíssimo, mas as pessoas completamente vazias, o maior índice de suicídio do mundo, as famílias destruídas, porque o foco deles é dinheiro. Sabe o que significa a palavra economia? Economia vem da palavra oikonomia. Oiko é casa, nomia é administração, oikonomia é administração da casa.
Toda a economia de uma nação é reflexo das famílias que compõem essa nação. Então, as famílias japonesas são famílias que trabalham muito, que têm dinheiro, mas em função de trabalharem muito e terem dinheiro, elas destruíram os relacionamentos interpessoais. Não existe relação de pai e filho, não existe relação de marido e mulher, e por isso é um índice de suicídio violento. E eu estava ministrando numa igreja que tinham poucos japoneses, tinham mais brasileiros, e no meio da palavra, não tinha nada a ver com o contexto, era a primeira vez que eu estava viajando e levando meu filho junto, eu senti de chamar meu filho à frente, e ele morreu de vergonha. Ele falou assim: pai, eu falei, vem cá, Caio, ele tem 19 anos, e ele chegou à frente, e eu falei assim: olha, eu queria apresentar para vocês, esse aqui é o meu filho, eu estou muito feliz de estar viajando hoje pela primeira vez, ter ele aqui do meu lado. E ele super envergonhado, eu falei: filho, pode voltar lá, ele vai ficar com o meu livro, se você quiser comprar o meu livro, ele está comigo aqui, você pode ver com ele ali no final. Dei um beijo na testa dele, falei: pode voltar lá, filho. Ele voltou para o lugar dele. Acabou o culto, os pastores me chamaram para jantar, eu fui, e falei para o Caio: fica lá, depois que você terminar com os livros lá, você vai lá com a gente. Ele falou: tá bom, pai. Deu 5 minutos, eu estava lá dentro jantando, chega o Caio correndo: pai, eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: veio um japonês falar comigo, eu não estava entendendo nada. Daí eu pedi para um intérprete falar comigo e o cara começou a chorar. Ele falou que ele saiu da casa dele hoje para tirar a sua vida. Isso é muito comum no Japão. Tem uma profissão no Japão que é ocupada na grande maioria por brasileiros, que é só retirar corpos da base do Monte Fuji. Na base do Monte Fuji, nas árvores de lá tem várias cordas que eles já usam para se enforcar, e diariamente centenas de japoneses se enforcam. E tem uma profissão do governo oficial, o cara é registrado, que é retirar corpos da base do Monte Fuji. Então é muito normal o suicídio lá. E esse cara falou que saiu de casa para tirar a sua vida. E daí, como era noite, tudo no Japão fecha cedo, ele viu a igreja aberta e entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, eu estava pregando, e ele não entendia uma palavra do que eu estava falando, porque eu estava falando em português. Mas ele falou que quando o Caio subiu no púlpito, e eu abracei o Caio, dei um beijo no rosto dele, algo aconteceu dentro dele que gerou nele esperança. Ele falou assim: eu quero Deus que pode produzir um amor entre um pai e um filho dessa vez. E pediu para orarem por ele. Ele entregou a vida dele a Jesus, ele desistiu de se matar, simplesmente porque ele viu eu dando um abraço e um beijo no meu filho. Sabe o que eu quero te dizer? É que se o evangelho que você prega e que você recebe numa conferência não funciona dentro da sua casa, esse não é o evangelho do Senhor. O evangelho que vai impactar o mundo, ele começa dentro de casa, na relação de marido e mulher, na relação de pais e filhos. O que a gente faz aqui na igreja é só uma convocatória, mas o que nós vivemos na prática tem que ser manifestado no dia a dia dentro de casa. O que o Senhor tem produzido na tua vida, meu irmão? Você consegue entender o tempo que você gasta com coisas que não têm valor? Você consegue entender que não tem um tempo que pague você acompanhar o crescimento dos teus filhos? Sabe, em todas as situações que acontecem na minha vida, eu tenho sido intencional em ter tempo com meu filho e com minha filha, em ter tempo com a minha esposa. E eu tenho visto uma geração de pessoas que não percebem, porque além do índice de divórcio que aumenta e as pessoas estão sendo criadas sem pais, ainda tem um número enorme de pais que estão dentro de casa, mas não exercem paternidade. E quando nós temos uma geração órfã, nós temos uma geração imatura e incapaz de discernir o que é bom e o que é ruim. E se nós não conseguimos discernir o que é bom e o que é ruim, nós não conseguimos discernir os dias que nós estamos vivendo. E se nós não temos como discernir os dias que nós estamos vivendo, nós não podemos entender para onde Deus está nos conduzindo. Uma igreja que não sabe para onde está indo, ela não pode contribuir no projeto de Deus de edificar sobre a face da terra. Quantos aqui querem ser a igreja que de fato pode ser resposta ao clamor de uma multidão nesse tempo? Porque a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos. A criação não anseia pela volta de Jesus. Quem anseia pela volta de Jesus é a igreja. A criação anseia pela manifestação dos filhos.
Agora, olha só que incoerência nossa como igreja. Enquanto nós nos fechamos nas nossas conferências, nos nossos ajuntamentos, a criação segue ansiando pela nossa manifestação. E sabe o que eles recebem quando nós vamos nos manifestar? Eles recebem a nossa resistência contra eles. Eles recebem de nós o ódio. Eles recebem de nós uma palavra de rejeição. Eles recebem de nós uma palavra que eles vão para o inferno. Ao invés de manifestarmos o amor de Deus, ao invés de sermos como Jesus quando acolheu aquela samaritana, que ele conseguiu amar aquela mulher mesmo ela já tendo 5 maridos, nós olhamos e falamos assim: que? Homossexual? Adúltero? E parece que a gente vai criando uma série de barreiras para conseguir acolher e amar as pessoas. Esquerda? Petista? Olha para quem está do lado e fala assim: acorda. Acorda em nome de Jesus. Me perdoa se você veio para uma conferência profética imaginando que você chegaria aqui e alguém ia falar assim: eis que te digo, tem um carro novo ali na porta te esperando. Assim te diz o Senhor, a tua varoa chegou. Eita glória! Olha, eu estou vendo o Senhor aqui com uma chave de uma Cherokee nova. Olha, eu estou vendo aqui uma porta de emprego e o seu salário vai dobrar o mês que vem. Daí o fogo cai. Cherokee foi demais, né? Caramba, essa foi de velho, né? Eu nem sei porque eu falei Cherokee. Eu acho que eu olhei para você, André, e me veio Cherokee. Irmãos, vocês podem ter certeza que o que eu estou falando com vocês, eu falo com profundo amor. Amor pelo corpo de Cristo. Não me acho maior, melhor do que vocês. Eu me vi nesse mesmo lugar que vocês. Eu me vi muitas vezes olhando com esse índice de rejeição às pessoas. Eu me vi muitas vezes representado por pessoas extremamente agressivas e violentas na internet. E falei assim: tem que fazer assim mesmo. E de repente o Senhor deu a volta e me pegou por dentro e falou assim: não é isso. Sabe, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, ele passou perto dos samaritanos e de repente eles não receberam bem, e os discípulos falaram: Senhor, quer que a gente mande fogo sobre eles? Sabe o que Jesus respondeu? De que espírito vocês são? Olha para quem está do lado e fala assim: de que espírito você é? De que espírito você é? Você consegue discernir os espíritos? Paulo falava assim: a ninguém mais eu conheço segundo a carne, mas segundo o espírito. Foi interessante que a gente foi almoçar hoje, eu sentei do lado do Felipe e o Senhor começou a me mostrar o Felipe no espírito. E eu falei: meu, que honra estar sentado do lado desse menino. Todo mundo quer estar perto dele por causa do Juscelio, eu gostei de estar perto dele. E o Senhor me falou assim: existe nobreza nele, mas tudo isso sem conhecer, vendo ele no espírito. Desde que o Senhor me levou à cruz, eu nunca mais olhei uma pessoa naturalmente. Eu nunca tive vontade de conhecer o Jason pelo Jason dos púlpitos. Eu nunca me impressionei mais com a fama das pessoas. Agora, quando eu conheci na mesa, no café, sentado, conversando com o Jason, o espírito dele me impactou. Sabe, a gente precisa sair de um lugar onde nós mesmos colocamos alguns ministros como astros gospel. Quem é o maior entre nós tem que ser o primeiro a servir. Até a posição dos púlpitos na igreja deveria mudar. Sabe, esse lugar de posição mais alta é um lugar que me incomoda. Nós precisamos entender que o evangelho é serviço, que o governo de Deus é um governo de serviço. Nós não governamos sobre os outros, nós governamos a favor de outros. Esse tem que ser o tipo de evangelho que nós vivemos. Eu não sei você, mas na medida que eu falo, parece que o Espírito está me queimando por dentro, está me confrontando por dentro. Eu creio que nós vamos passar num período muito forte de reforma da igreja nos próximos dias. Tudo que me mostra pelos cenários
é uma reforma com a igreja, uma reforma do entendimento do papel da mulher, porque muitas vezes nós ainda como igreja continuamos dentro de um pensamento machista, como que se o sacerdócio da mulher fosse um sacerdócio de segunda categoria. A Bíblia fala assim: em Cristo não há mais judeu nem grego, não há mais nem o religioso, nem mais o cara do conhecimento, não há mais nem macho nem fêmea, todos se tornaram um em Cristo, porque o sacerdócio tem a ver com o espírito que você carrega, não com o gênero que você tem. Então uma mulher é tão sacerdote quanto um homem. Isso não muda a hierarquia do funcionamento das coisas dentro de casa, que a Bíblia fala assim. Quantos aqui já ouviram a expressão, o homem é o sacerdote do lar? Você já ouviu isso? Isso não está na Bíblia. A mulher é tão sacerdote como o homem. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. É diferente. O sacerdócio é de ambos. Agora existe uma responsabilidade de cuidado que é sobre o homem. Então, dentro da igreja, a mulher exercer um sacerdócio é completamente bíblico, mas a gente às vezes coloca isso numa segunda posição. Outra coisa que vai passar pela igreja é uma reforma do nosso entendimento do que é política. Deus está nos ajustando nesses dias. Deus está nos alinhando nesses dias para que a gente entenda. Nós despertamos para uma consciência política que nós nunca tivemos. E é natural que a gente entre numa polarização que vai chegar num equilíbrio, um amadurecimento. Nós não somos pessoas para construir uma bancada evangélica. Nós somos, e é necessário que nós levantemos homens e mulheres habilitados, capacitados para exercerem governo de uma forma justa e para servir a todos. A crentes, a macumbeiros, a de direita, de esquerda, mas homens e mulheres de Deus, capacitados. Não é o cara que é eleito Pastor Zé Manuel dos Milagres, daí o cara é eleito com esse título, Pastor Zé Manuel dos Milagres. Não, o cara tem que estar lá. Uma coisa de bom que o Bolsonaro fez nesse governo é que ele escolheu seus ministros por forma técnica. E isso precisava ser um entendimento da igreja. Eu não envio para uma área política alguém pelo dom de línguas que ela possui, mas pelo conhecimento técnico e a integridade que ela aporta. Deixa eu te falar uma coisa e eu prometo que eu vou finalizar. Quantos aqui de vocês sofreram com um sentimento assim, cara, parece que o Brasil estava entrando no trilho, agora vai voltar uma corrupção, tudo de novo, e isso não deu uma dor no coração? Falou assim, putz, vai fatiar de novo Petrobras, e isso não mexeu com você? Deixa eu te falar uma coisa, isso não é um problema para Deus. Sabe qual é o problema para Deus? É a corrupção dentro da igreja. Quando Deus trata com a terra, Ele sempre trata com o seu povo, guarde isso. Eu cuido de pastores há mais de 10 anos. Eu conheço muitos pastores que são excelentes ministros para explicarem dízimos, ofertas e primícias, mas que são infiéis. Eu conheço pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas não são generosas, que elas não sabem semear. Eu conheço empresários cristãos que estão há 10, 15 anos dentro da igreja e continuam com caixa 2, continuam sonegando imposto, continuam sendo injustos com seus colaboradores. Sabe o que é pior do que a corrupção na política? É a corrupção na igreja. É quando pastores conhecidos, ministros famosos, escolhem aonde vão pregar pela oferta que vão receber. Sabe? E daí tem gente que fala assim, não, eu não cobro nada para ir pregar. Mas você já sabe aonde que dá as melhores ofertas, então você só se escolher onde você vai, que você não precisa cobrar nada mesmo. Então, quando essa corrupção acontece na igreja, Deus mexe com a igreja, assim como Ele mexeu no Egito. E como que Ele mexeu no Egito com o seu povo? Mandando praga no seu povo ou mandando praga no Egito? Uma das maneiras de Deus nos pressionar como igreja é nos dando um governo que seja aquilo que de fato a gente merece por aquilo que a gente está vivendo. A medida que você medir é a medida que você vai ser medido. Se a igreja trata a política de uma forma corrupta, então a igreja vai ser tratada pela política de forma corrupta. Você quer mudar a realidade política de uma nação, mude a realidade da igreja dessa nação. Se nós queremos uma mudança radical na história do nosso país, essa mudança tem que começar por nós.
Essa mudança tem que passar por uma limpeza do nosso caráter, pela maneira como nós nos comportamos, porque quando Deus vê uma igreja transformada, sabe o que aconteceu? Quando Deus olha para aquela cidade de Sodoma, de Gomorra, e viu aquele pecado tomando toda, alastrando a nação, Deus falou: se tiver um justo lá, porque para Deus um justo é mais importante do que uma multidão de pecadores. Você quer transformação no Brasil? Você pode continuar protestando, não sou contra o protesto, mas a maior transformação passa por uma consciência de santidade da igreja, para uma consciência de pureza da igreja, por uma consciência de mãos limpas e coração puro da igreja. Suas mãos são limpas, seu coração é puro, as suas intenções são puras, então pode ter certeza que você está contribuindo para uma nação transformadora. Se você puder, no teu lugar, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Se você precisa orar por arrependimento, e se à medida que nós fomos falando nessa tarde, o Senhor foi trabalhando no teu espírito, eu queria que você, no teu lugar, se você puder, se você está se arrependendo e falando: Senhor, eu preciso que essa mudança comece na minha vida, na minha percepção do Evangelho, no seu lugar, dobre o teu joelho e fale com o Senhor. O dobrar o joelho numa posição profética de arrependimento. Falou: Senhor, eu tenho consciência que tem coisas que têm que ser mudadas em mim, a minha percepção do meu irmão, a minha percepção da vida, a minha percepção com relação à política. E se tem algo que em mim tem que começar, se depender de mim, eu estou aqui rendido ao Senhor, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer nessa tarde. Nós vamos ainda ter uma sequência de ministrações, e sabe qual é a base para que o Senhor fale? É que primeiro age em nós o arrependimento. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão não tem remissão de pecados, e que nós possamos nos arrepender nessa tarde. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar pela nossa nação. Eu quero orar pela igreja nessa nação. Eu quero orar pela igreja ao redor do mundo. Senhor, eu quero orar por nobreza. Felipe, vem aqui. O Senhor me falava: fala para o Felipe orar por isso. Ora por nobreza. Senhor, sem Ti, Senhor, nós nada podemos. Nós clamamos, Senhor, por uma intervenção do Espírito em nossas vidas. Sim, Senhor, uma intervenção do Espírito em nossos corações, uma mudança de natureza. Sim, Deus, morrendo, Senhor, para uma natureza adâmica e andando-se na Tua natureza, Senhor, a natureza que o Senhor nos deu, Senhor, na cruz, não por mérito, Senhor, mas por amor. Sim, Senhor, que nós possamos entrar, Senhor, nesses lugares no Espírito, onde, Senhor, nós encontramos essa nova natureza, uma natureza santa, uma natureza, Senhor, que não está pautada, Senhor, na nossa dor, na nossa necessidade, mas uma natureza, Senhor, que vem de Ti, Senhor, a natureza que fala quem Tu és. Sim, Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, que nós possamos entrar nesses lugares. Nós nos arrependemos nessa manhã. Nós nos arrependemos nessa manhã, e nós clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito. Venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro, Senhor. Que o Espírito da ressurreição dos mortos toque cada um, Senhor, trazendo a Tua vida, Senhor, para as nossas vidas. Que nós possamos morrer e se entregar, Senhor, por inteiro, sem reservas. Sim, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor, a romper, Senhor,
por tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar em Ti. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a renunciar, Senhor, a sua própria vida, por amor, Senhor, a Ti. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a tomar, Senhor, a Tua cruz, aquilo que o Senhor fez por nós. Só assim, ó Deus, só assim nós verdadeiramente, Senhor, nós encontramos a esperança, a Tua esperança. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Eu queria, ainda continue do jeito que você está, eu queria te propor que a gente pudesse fazer uma movimentação como corpo nessa tarde. Quantos aqui sentem necessidade de, assim, apóstolo, gostaria tanto de receber uma oração? O Senhor me mostrava corações assim feridos, pessoas que por uma situação ou por outra estão abatidas, estão se sentindo tristes, não se sentem amadas. Você está assim nessa tarde? Levanta a sua mão, se você gostaria de receber uma oração. Permaneça com a sua mão levantada. Todos vocês que querem um abraço, uma oração. E eu queria pedir para que outros irmãos se levantassem agora. Vá até alguém que está com a mão levantada, abraça essa pessoa. Vamos nos mover como corpo. Eu queria você que tem se sentido tão pleno do amor de Deus, que se abraçasse alguém agora e falasse assim: eu quero liberar o amor de Deus sobre a tua vida. Que a igreja possa voltar a esse lugar de manifestar amor e vida. Que nós possamos romper com toda justiça própria, com toda visão egoísta de um evangelho que responde às minhas necessidades, às minhas dores. Pai amado, nós queremos declarar que o Teu amor possa envolver esse ambiente nessa tarde, que nós possamos ser lavados pelo Teu amor, de toda uma cultura de ódio, de todo um pensamento de competição, de toda uma estratégia das trevas em nos dividir, em polarizar, em nos dividir em tribos, por opiniões, por visões, por teologias. Nós queremos quebrar tudo isso nessa tarde e declarar profeticamente que nós somos um em Ti, nós somos um como corpo. Tu és o cabeça de um corpo bem ajustado, e as nossas diferenças, elas se completam e elas não se repelem, porque nós fomos enxertados na mesma videira, e a mesma vida flui sobre cada um de nós. Nós nos rendemos ao Teu Espírito, nós nos rendemos ao sopro do Teu Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a tua vida, deixa o amor de Deus te encontrar nessa hora. Decanda lavastori andarabachei. Ao fim